Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem e tanto, viu? Do mundo microscópico ao cenário global, para entender como tudo, absolutamente tudo na biologia está conectado. Essa nossa análise vai nos levar das menores instruções genéticas que existem até o funcionamento de ecossistemas inteiros. E para começar essa jornada, a gente parte de uma pergunta que parece meio aleatória, né? O que uma célula de sangue deformada, em formato de foice, tem a ver com um mosquito zumbindo no meio de uma floresta? Parece não ter pé nem cabeça, certo? Mas olha, a resposta revela uma das histórias mais incríveis sobre evolução e sobre como a vida está toda interligada. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente conseguir responder aquela pergunta sobre a célula e o mosquito, a gente precisa começar pelo menor nível possível, lá dentro da célula. E aqui está a primeira grande peça do nosso quebra-cabeça. É um dilema genético fascinante. De um lado, a gente vê a consequência. Uma única, minúscula mutação num gene faz com que as hemácias, os glóbulos vermelhos, fiquem nesse formato de foice. Isso é péssimo, pode entupir vasos sanguíneos, causar muita dor. Mas do outro lado, e aqui vem a parte genial, essa mesma mutação dá uma vantagem incrível: resistência à malária. E quem é que transmite a malária? Exato, os mosquitos. Pronto, tá aí a nossa primeira conexão. Mas calma aí. Como é que um pedacinho de código, um gene, consegue fazer alguma coisa? Como ele muda o formato de uma célula inteira? A resposta está na fábrica espetacular que existe dentro de cada uma das nossas células. E o nome dessa fábrica é Sistema de Endomembranas. Pensa nele como se fosse a central de produção e logística da célula. É aqui que as ordens que vêm do DNA são transformadas em proteínas, que são as verdadeiras operárias que fazem todo o trabalho pesado. E esse esquema mostra direitinho como funciona. Primeiro, na síntese, a proteína nasce, é construída lá no retículo endoplasmático rugoso. Depois, na etapa 2, ela vai para o complexo de Golgi. Ali ela é finalizada, empacotada, tipo um controle de qualidade. E por último, na secreção, ela é despachada para fora da célula, dentro de umas bolinhas, as vesículas. É uma linha de montagem perfeita. Uma linha de montagem tão eficiente, tão perfeita, que acaba se tornando o alvo ideal para invasores. E é aqui que entra, por exemplo, o vírus sabiá, um caso brasileiro. Ele é um tipo de vírus de RNA que a gente chama de sentido negativo. Para simplificar, é como se o manual de instruções dele viesse escrito de trás para frente. A célula olha e não entende nada, mas o vírus é muito esperto. Ele traz a própria ferramenta, uma enzima especial. Essa enzima, a RNA polimerase, funciona como um tradutor. Ela pega aquele código todo confuso e cria uma cópia que a célula consegue ler. A partir daí, já era. A célula é enganada e começa a trabalhar para o inimigo, produzindo mais e mais vírus. Beleza, agora vamos dar um passo para trás. Vamos sair da escala da célula e olhar para o organismo como um todo. Como que sistemas maiores se viram para sobreviver? Vamos pensar numa coisa que a gente faz o tempo todo sem nem perceber: respirar. É um processo físico super elegante. O diafragma contrai, os músculos entre as costelas também, e a caixa torácica aumenta. Isso cria um vácuo lá dentro, a pressão cai e o ar simplesmente entra. Simples, né? E absolutamente vital. E cada grande grupo de seres vivos, cada reino, desenvolveu suas próprias estratégias de mestre para sobreviver. Se a gente olhar a tabela, os animais, como nós, têm a pele como primeira linha de defesa. As plantas criaram um método genial para se reproduzir, a polinização. E os artrópodes, tipo insetos e crustáceos, têm uma armadura natural, um exoesqueleto de quitina que eles até precisam trocar de tempos em tempos para poder crescer. Mas e quando o ambiente fica realmente difícil? Quando as condições são extremas, os truques normais já não adiantam. E aí eles apelam para um hack biológico incrível. No frio extremo, por exemplo, alguns animais conseguem desacoplar o processo que gera a energia, o ATP. Em vez de produzir energia para se mover, eles desviam tudo para gerar calor puro. É como se eles ligassem um aquecedor interno no máximo, sacrificando a energia só para não congelar. Uma adaptação simplesmente brilhante. Agora, vamos para o nosso último zoom out. Vamos ver como todas essas peças se encaixam no grande tabuleiro, na teia da vida em escala global. Dê uma olhada nisso. Um estuário. É o encontro de um rio com o mar. E esse lugar é uma verdadeira usina de vida, um dos ecossistemas mais produtivos do planeta. Por quê? Porque tem a combinação perfeita. Os rios trazem um monte de nutrientes e como a água é rasa, a luz do sol chega até o fundo. É o combustível para uma explosão de fotossíntese à base de toda a cadeia alimentar ali. É um sistema super poderoso, sim.
mas, ao mesmo tempo, incrivelmente delicado. Para entender essa fragilidade, a gente precisa seguir o dinheiro, ou melhor, a energia. A regra é que, a cada nível da cadeia elementar, só uns 10% da energia passa por nível seguinte. O resto se perde. É por isso que o mundo tem muito mais plantas do que bichos que comem plantas e muito mais desses do que os predadores que os caçam. Agora, a coisa fica séria quando a gente joga poluentes na história. Aí acontece o contrário da energia. As toxinas, elas não se perdem, elas se acumulam, elas se concentram a cada degrau da pirâmide. Uma quantidade pequena de veneno na base pode virar uma dose letal lá no topo da cadeia. Isso é que a gente chama de bioacumulação. E não é só com química, não. Quando a gente introduz espécies exóticas, como a tilápia do Nilo aqui no Brasil, acontece um fenômeno chamado homogeneização biótica. Basicamente, a diversidade local vai sumindo e os ecossistemas do mundo todo começam a ficar parecidos. E o sistema com menos diversidade é um sistema mais frágil, muito mais propenso a entrar em colapso. E para a gente fechar, vamos ver um fenômeno evolutivo muito curioso. De um lado, a pimenta do reino, lá da Ásia. Do outro, a pimenta malagueta, aqui das Américas. Duas plantas de continentes diferentes que não são parentes próximas. E as duas, de forma totalmente independente, desenvolveram uma defesa química que causa na gente a mesma sensação: o ardido. O nome disso é evolução convergente. É a prova de que, quando a vida enfrenta os mesmos desafios, às vezes ela encontra soluções muito parecidas, mesmo que em cantos opostos do planeta. E aí, o que a gente leva dessa nossa jornada? Primeiro, que na biologia tudo se conecta, do micro ao macro. Segundo, que para entender o organismo, a gente tem que entender a célula. Terceiro, que os seres vivos e o ambiente onde eles vivem são uma coisa só, estão totalmente interligados. E por fim, algo crucial, que o que a gente faz, a atividade humana, tem impactos gigantescos nesses sistemas. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Se as maiores invenções da natureza, como a resistência à malária ou o ardido da pimenta, podem surgir de pequenos erros genéticos, de experimentos independentes da evolução, qual será a próxima grande surpresa que ela está preparando para a gente?